Olá, boa tarde a todos. Dando aqui continuidade no nosso momento assíncrono da turma de Estatística nível superior. Estamos aqui dando continuidade à aula de número 6, tá certo? Só fazendo a rápida revisão. Nós vimos na primeira parte da aula medidas de assimetria, né? Agora a gente vai ver sobre o que é o conceito de kurtose. É um vídeo bem rápido, só para explicar basicamente. Nós vamos aqui ver dois modelos de medidas de kurtose. Antes de nós começarmos a falar, vamos entender o que significa o que é kurtose, tá certo? É exatamente o grau de achatamento de uma distribuição de frequências. E aí, normalmente, às vezes a gente faz uma comparação de uma distribuição de frequências unimodal com relação à distribuição gaussiana. Aquela distribuição gaussiana que a gente viu lá na medida de nível de... Vou tentar fazer só o desenho dela, não sei se vai ficar legal aqui. Qualquer coisa a gente vai lá no Geoboard. A gente viu que a distribuição de gaussiana, distribuição normal, tem essa informação, onde aqui a gente tem a espécie da média, né? E a ideia é que a gente consiga pegar uma determinada distribuição de frequências, deixa eu só melhorar aqui esse I, uma certa distribuição de frequências, e aí a gente faz uma comparação. A ideia é observar o quanto achatada a distribuição está em relação a essa média, comparada aí com a distribuição normal ou gaussiana. Como eu disse, a ideia é trazer o grau de concentração em torno da média. Logo, quanto maior for a concentração, maior vai ser o valor da sua kurtose. E vice-versa, né? Quanto menor, mais distante os dados vão estar em relação à média. Fazendo só um comportamento do gráfico, a gente já vê um exemplo, quanto mais pontiagudo for o seu gráfico, na parte central, né, em torno da média, maior vai ser a medida de kurtose, e quanto mais disperso, menor será a medida da kurtose. E a gente vai ver que existem duas, como já mencionei, dois coeficientes que me trazem essa informação para a gente trazer essa comparação. E aí, com isso, nós temos a classificação, tá certo? Nós teremos uma distribuição de frequências classificada como sendo mesocúrtica, quando apresenta a medida de kurtose igual à da distribuição normal. Platicúrtica, quando apresenta a medida menor do que a distribuição normal, e leptocúrtica, quando apresenta uma medida de kurtose maior que a distribuição normal. Vamos ver aqui o primeiro exemplo do coeficiente percentílico de kurtose. A ideia desse coeficiente é eu tomar como referências, primeiro, a amplitude semi-interqualítica, já a gente fala sobre o que vai ser essa amplitude, e a amplitude entre o P90 e o P10. Ou seja, eu preciso, para essa informação, para esse meu coeficiente, saber os dois quartis, o primeiro e o terceiro, né, a média deles. Perdão, média não. A metade da diferença entre eles, que é exatamente essa amplitude semi-interqualítica, né? Eu pego os dois quartis, tiro a diferença do maior para o menor, pego a metade dessa divisão e ainda divido exatamente pela diferença da concentração da quantidade de informações do percentil 90 e do percentil 10. A gente vai já ver um exemplo disso aqui numa aplicação prática, tá certo? E aí, esse valor que a gente pode até anotar como referência, né, 0,26367, é um valor aproximado. Quando esse coeficiente fornecer exatamente esse valor, a gente vai chamar essa distribuição como sendo a distribuição mesocúrtica. Quando for menor do que esse valor, platicúrtica, e quando for maior que esse valor, leptocúrtica. Eu comento, desculpas, não estou sendo agora, na hora que eu estou gravando a aula. Esse valor ele é obtido a partir de cálculos usando integrais, né, cálculos numéricos, exatamente, para chegar nesse resultado. Não é o nosso objetivo aqui da disciplina, mas é uma curiosidade que gostaria de divulgar, dividir com vocês. Então, só lembrar dessa minha fórmula, essa fórmula aqui ela vai ser exatamente a fórmula que traz o coeficiente percentílico de kurtose, tá bom? A gente vai já ver uma aplicação, como eu já mencionado. Um outro coeficiente é o chamado coeficiente momento de kurtose, ou coeficiente do momento de kurtose. Esse coeficiente, ele traz uma informação nova para a gente, é o chamado
momento centrado de quarta ordem. A gente não havia falado sobre isso, a gente vai já explicar rapidamente, tá certo? Então, eu vou pegar esse coeficiente, esse momento, aliás, e dividir pelo quadrado da variância, tá certo? A título de exemplo e comparação, o centrado da quarta ordem é porque eu tenho isso aqui, ó, elevado à quarta potência. Isso quer dizer que, não sei se vocês lembram dessa fórmula, se eu pegasse essa fórmula aqui, ó, do i variando do 1 até um certo n, da minha observação menos a média, e dividisse isso aqui por n, isso aqui, não sei se vocês lembram, é conhecido como a minha variância, certo? Que é exatamente aqui embaixo da fórmula, no meu denominador. A diferença é que eu tenho dividido por n. Essa minha expressão também é conhecida como o momento, acho que eu estou até escrevendo em cima do slide, momento centrado de segunda ordem. Então, o que acontece? Acabam que cada uma dessas informações, o momento centrado de primeira, de segunda, de terceira e de quarta ordem, ela traz informações importantes para a estatística em algum campo, necessariamente, é o nosso foco, mas ela tem aplicação. Por exemplo, o momento centrado de quarta ordem, como nós estamos vendo aqui, conhecido também como M4, ele traz informações acerca do coeficiente de Kurtoz, né? Mais uma vez, a gente faz uma comparação desses valores. Se a gente chegar no 3, nós vamos ter exatamente um coeficiente conhecido, aqui embaixo é CM, tá? Eu esqueci de trocar no slide. Consertem aí, por favor, tá bom? Coeficiente de momento igual a 3, nós temos aí o coeficiente da curva normal. Se for menor que 3, a gente chama de platicúrtica, e se for maior que 3, de leptocúrtica. Vamos um exemplo, só para a gente aplicar essas coisas. Nós já havíamos visto esse exemplo aqui na parte da assimetria. Tomei as notas de 5 alunos, aliás, as notas de um aluno durante 5 avaliações, foram 60, 80, 90, 100, 70, e a gente vai estar interessado aqui em determinar os coeficientes de Kurtoz a título de exemplo, tá bom? O primeiro, vamos calcular o coeficiente percentílico, só que para isso, nós vamos precisar saber os quartis e os percentis. Não sei se vocês lembram, quando a gente calculou lá na aula de número 3, a gente tinha uma situação onde pegava o JN, dividia por 100, e isso que dava aí mais F, né? A parte inteira e a parte fracionária. E aí a gente tinha a seguinte situação: se F fosse maior que zero, o meu coeficiente, no caso, ou o meu quartil, ou o meu percentil, enfim, seria o x de i mais 1, né? Se o F fosse igual a zero, aí eu ia pegar o x de i mais o x de i mais 1 e dividir por 2 para mim obter aí o meu percentil, enfim. Fazendo-se as contas, eu vou fazer aqui só o primeiro exemplo para a gente entender, tá bom? E o restante eu deixo como exercício para vocês. Porque a ideia é chegar nesse quartil 1 igual a 70, no quartil 3 igual a 90, no P10 igual a 60 e no P90 igual a 100. Bem, sim, importante. Como a gente tem aqui o 100, a gente está trabalhando aqui com os percentis, né? Porque a gente consegue generalizar os quartis para percentis e assim por diante. No caso, o Q1 é o mesmo P25, quartil 1 é igual ao meu percentil 25. Para isso, nós temos N igual a 5 observações, J é igual a 25, que é o que eu quero, e aí eu faço Jn sobre 100, que vai ser 25 vezes 5 sobre 100, 125 sobre 100, que dá 1 mais 0,25. Notem que a parte fracionária ela é maior que zero. Então, o meu Q1 vai ser exatamente a parte inteira, 1, mais 1, que dá o x2. Importante, a gente tem que colocar esses elementos, essas observações, em ordem crescente, né?
Então, eu vou ter 60, 70, 80, 90 e 100. Olhando aqui o meu x2, é exatamente o 70 que nós temos aqui. Deixando esses elementos, os demais, como exemplo, para vocês até tentarem fazer usando isso aí que nós tivemos, a gente pode ir para frente e tentar resolver agora o coeficiente percentile, que nada mais é do que aplicar a fórmula. O Q3, 90, o Q1, 70, o P90, 100, o P10, 60. Quando a gente fizer essas contas, notem que aqui dá 0,25, exatamente o coeficiente. E aí nós vamos pegar essa informação, deu 0,25, né? Quando a gente olha aqui o coeficiente percentílico, nota que ele está bem pertinho do 0,26, bem perto mesmo. Inclusive, deixa eu só ver se eu volto aqui no slide para mostrar o desenho que a gente fez quando trabalhou com o coeficiente de assimetria. Está bem aqui, ó. Nota que é claro que não está perfeitamente uma distribuição normal, por assim dizer, em torno da média, que é exatamente o meu 80, né? A gente conseguiria, mas a gente tem uma distribuição um pouco parecida, só o 90 e o 100 está fugindo um pouquinho da nossa distribuição. Bem, voltando aqui para o nosso exemplo, onde é que a gente estava? Aqui passou, acertamos, né? E aí a gente tem praticamente a mesocórtica, mas pela definição a gente tem aí uma distribuição platicórtica. E aí, para a gente calcular agora o coeficiente de momento centrado na quarta ordem, que foi o segundo exemplo, nós vamos ter que saber a média e a variância. Só que nós já fizemos no outro exemplo a média como sendo 80 e achamos aí a variância como sendo 200. E aí, aplicando a fórmula, a gente vai fazer a conta parecida com o que nós fizemos lá para achar a variância, tá? Só a diferença que em vez de ter elevado ao quadrado, eu vou ter elevado à quarta. E aí eu faço 60 menos 80 ao quadrado, 80 menos 80, aliás, a quarta, né? E eu faço com todas as observações, faço as contas de álgebra e chego aí nesse resultado 68 mil. Essa parte de álgebra eu não vou gastar muito tempo com ela, não. E aí, para me achar o coeficiente do momento de cortose, é só aplicar esses resultados na fórmula, lembrando que é a variância ao quadrado, ou ainda, se eu quiser, o desvio padrão elevado à quarta, que é a mesma coisa, e a gente chega aqui nesse resultado 1,7. Notem que aí a gente vai ter uma também classificada como sendo platicúrtica, mas aí com esse coeficiente já um pouco mais distante lá daquela medida que é 3, não é? Para a distribuição normal da mesocórtica. Comento que, antes da gente passar para a gente encerrar aqui, eu confesso não lembrar de como é que funciona a variação, né, do comportamento aí desses coeficientes. Seria uma coisa a se investigar depois. Mas basicamente é isso. Estamos encerrando por aqui. Espero que seja uma boa aula e até a próxima.